Você está desanimado? Você sente um vazio? Tem alguma coisa estranha? Deixa eu explicar para você. Cara, você está morto e não está sabendo. Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos discutir isso. Você está morto e não está sabendo? Eu tenho uma história triste e engraçada. Não sei se ela é triste ou engraçada. Eu vou contar, aí você julga isso daí. Dois rapazes, um deles eu conhecia, eles foram numa festa e nessa festa eles acabaram fazendo uso de substâncias entorpecentes. Tomaram um chá de sei lá o quê, ficaram extremamente amalucados e saíram para andar para a rua lá na cidade deles. E um virou para o outro e falou assim, ó, vamos em casa. Aí ele foi para a casa dele com um amigo. Estava tendo uma festa na casa dele, a família estava dando uma festa. Eles tocaram a campainha e ninguém atendia. Claro que ninguém atendia. Estava aquela bagunça, uma festa na casa, acho que ninguém ouviu. Ou alguém ouviu e pensou que um outro alguém tinha ido atender. Bom, o fato é que ninguém atendeu. Aí um vira para o outro e fala, cara, você sabe por que ninguém atendeu a gente aqui? Porque a gente morreu. Vamos lembrar que os dois estavam sob efeitos de substâncias entorpecentes. Cara, a gente morreu. E como a gente morreu, ninguém está ouvindo a gente tocar a campainha. Aí o outro fala assim, cara, a gente não morreu, você está louco. Aí o outro falava, a gente morreu sim, nós morremos. Aí o outro fala assim, se a gente morreu, então vamos no hospital para eles declararem que a gente está morto mesmo. E acredite vocês, eles foram ao pronto-socorro dessa cidade, eu não vou dar nomes, nem vou falar cidade aqui. Os dois foram para o pronto-socorro, chegaram no pronto-socorro, conversaram com o médico e um deles falou assim, doutor, explica para ele que a gente usou droga e morreu, porque ele não está querendo aceitar que a gente morreu, que a gente desencarnou. Você poderia avisá-lo que nós estamos mortos? E aí, como a cidade era pequena, o médico falou, tá bom, vocês sentam aqui. Aí ele pegou, ligou para o pai ou a mãe, sei lá, de um deles e foi buscá-los. E a história é triste, apesar de ser engraçada, a história é triste, porque nós estamos falando de dois jovens que acabaram, um deles pelo menos, acabou se enterrando nesse mundo das drogas. Claro, você não está doidão, você não está maluco, mas será que é possível que você esteja morto e não esteja sabendo? Pois eu te digo que sim, que é possível, que espiritualmente os homens são mortos. Todo mundo, todo mundo. A Bíblia diz que o homem está morto em seus pecados. O apóstolo Paulo, eu já contei várias vezes aqui que ele perseguia os cristãos, que aí ele se converte encontrando com Jesus no caminho de Damasco. Jesus aparece ressurreto para ele e ele tem uma conversão enorme. E ele foi o maior dos apóstolos, ele sofreu muito e ele acabou sendo preso em Roma. Lembra que eu já falei aqui sobre a carta aos Romanos? Que ele queria fazer uma viagem para a Espanha, mas primeiro ele ia passar em Roma? Ele foi para Roma, mas ele foi para Roma preso. Então, na sua primeira prisão, ele acaba escrevendo uma carta muito linda, uma carta aos crentes de Éfeso, então é uma carta aos Efésios, é uma carta muito linda, é curtinha, são só 6 capítulos, e muitos estudiosos consideram a carta mais linda, mais bonita do Novo Testamento. Aí é uma questão de coisa subjetiva, né? Mas que ela é linda mesmo. E essa carta é uma carta que, apesar dela ser destinada a uma igreja em especial, especificamente a igreja de Éfeso, ela tem uma abrangência, né? Uma carta que serve para todas as igrejas de todas as épocas, inclusive para nós aqui. Então, eu estou falando sobre o homem estar morto e nem estar sabendo disso. Eu vou pegar aqui a carta de Paulo aos Efésios, lá no seu capítulo 2. Então, eu vou ler, aí a gente volta a conversar. Não sai daí não, viu? Você está assistindo no YouTube? Faz a inscrição no canal, dá um joinha. Se você compartilhar para alguém, o alcance fica maior
Talvez tenha gente precisando, talvez tenha gente morta precisando ouvir o que está escrito aqui. Você está me assistindo no Instagram? Que legal. As pessoas do Instagram, elas me conhecem pessoalmente. As do YouTube, provavelmente a gente nunca se viu. Mas fica aqui o meu grande abraço para todo mundo, seja do Instagram, seja do YouTube. Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu vou ler. Então, ele está escrevendo essa carta para os crentes em Éfeso. E ele está tentando dar uma animada no pessoal. Então vamos lá. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Vou voltar para o comecinho aqui. Ele está falando com os crentes de Éfeso. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A pessoa, antes de se converter, ela está morta. E o que um morto faz? Um morto tem força para reagir a alguma coisa? Não. Um morto tem vontade de alguma coisa? Não. Então, se você está morto espiritualmente, você não tem vontade nenhuma de ir atrás das coisas de Deus. Você sabe do que um morto espiritualmente tem vontade? Ele tem vontade de fazer as coisas que o diabo, que o Satanás. Então, se você olhar aqui para a tela e ver, ó, que você está morto, vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Esse príncipe das potestades do ar é um título que ele está dando para o diabo aqui, para o Satanás. Então a pessoa que está morta nos seus pecados, ela anda segundo a vontade do capeta, segundo a vontade do diabo. Essa coisa sutil que muitas vezes você não percebe, mas é o sistema do mundo. Você já reparou que não vem nada bom do mundo? Já reparou que só vem porcariada em cima de porcariada? Pois é, é porque o mundo anda segundo esse espírito, segundo o príncipe das potestades do ar. Aí ele fala que os outros crentes lá, eles também andavam nisso daí. Então você pode estar morto nos seus delitos e pecados. E você morto nesse estado, você vai para onde? Você vai para o inferno. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele amou a gente, Ele ama a gente, mesmo a gente estando nesse estado terrível, nesse estado horroroso. Eu estou falando aqui, e tem muita gente boa me assistindo, ou pessoas que se sentem, que são pessoas de bem, mas para os padrões de Deus você não é não, viu? Fora outras pessoas que estão me assistindo aqui, que assumidamente sabem que são pessoas do mal. Garanto que tem gente aqui que engana a mulher. Você não é desses não, né? Mas tem gente aqui que engana a mulher. Eu sei lá, pode ter gente, alguém me assistindo aqui, alguém que já matou, alguém que já roubou. Eu não sei quais são os seus pecados e a lista de pecado é imensa, viu? Eu não vou priorizar um pecado em cima do outro, não.
Todo mundo que não tem Cristo é pecador. E eu sei que existe pecadinho e pecadão, como alguns falam, todos os pecados têm as suas consequências, mas para Deus cada pecado é simplesmente uma ordem para você ir para o inferno. Então, por mais sujo que você esteja, por mais terrível que seja, Deus, em sua grande misericórdia, Ele nos ama antes da gente tomar qualquer decisão para ir de encontro a Ele. Então você está aí, sua vida está suja, está tudo feio, está tudo terrível. Do jeitinho que você está, você pode agora ir para Cristo e ser salvo. Mas para ser salvo, a gente não tem que ser bonzinho, não tem que andar corretamente. Olha aqui, olha para a tela aqui de novo. Vou ler o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nas regiões celestes. Vou lá para o versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Nada. Aliás, não tem nada. Você é um morto. Você não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Nada. Mas como que a gente é salvo por Cristo? A gente é salvo pela graça mediante a fé. Como assim? Se você crê que Jesus Cristo veio, que Ele é Deus e que Ele veio, que Ele morreu pelos seus pecados, você se arrepende dessa vida, dessas coisas erradas todas que você fez. Então, se você se arrepender do fundo do seu coração, confessar com a sua boca que Jesus é Deus, que Ele veio, que Ele morreu pelos seus pecados, se você crer com o seu coração, confessar com a sua boca, você está salvo instantaneamente. Mas não é eu ficando bonzinho, não. Depois você vai ficar bonzinho, você vai se santificar. Mas você é salvo do jeito que você está agora. Meu, para de sofrer. Não estou falando que sua vida vai ficar fácil, hein? Nunca disse isso aqui, nunca. Mas para de sofrer. O que é parar de sofrer? Para com essa angústia. Se você morrer agora, você vai para onde? Eu infelizmente, né, com a minha idade, para quem não sabe, eu tenho 54 anos, com a minha idade a gente vai vendo as pessoas morrerem, né? E vai se tornando mais óbvio a realidade da morte. Talvez você esteja novinho, a morte esteja mais distante de você. Mas, a morte vem. Para onde você vai? Olha que legal você saber para onde você vai. Se eu morrer agora, se esse teto cair na minha cabeça, se eu for atropelado daqui a pouco, sei lá, se me dá um negócio fulminante eu morrer, eu sei para onde eu vou. Porque eu tenho certeza da minha salvação e eu sei que a minha salvação não depende de mim. Ela depende de Cristo, que é perfeito, que fez a sua boa obra em mim. Então, se você crer, você vai ser salvo. Olha só que bonito aqui o final. Porque somos feitura sua. Feitura, você é uma obra. Você se convertendo, então, você agora é uma obra feita para os novos céus e para a nova terra, para uma nova vida. Você tem uma vida triste, você tem uma vida sem sentido, você tem uma tristeza que vem sei lá da onde. Se converta dos seus pecados, se arrependa. Aí você vai ser feitura, uma obra feita por Deus, um artesanato feito por Deus. Infelizmente, o meu tempo está acabando. Lembra que os meus vídeos são sempre de no máximo 15 minutos. Que você tenha uma excelente, uma maravilhosa semana e que você possa refletir sobre esse texto de hoje da carta de Paulo aos Efésios. Que você tenha uma linda, maravilhosa, abençoada semana. A gente se vê no próximo vídeo. Você não se inscreveu? Se inscreve aí, dá uma curtida, manda para alguém. Um grande abraço, Deus abençoe, tudo de bom. Tchau, tchau.